Hello, guys! Sejam bem-vindos ao terceiro dia, a terceira aula da nossa semana rumo à fluência. E o assunto que nós estaremos hoje aqui falando é o assunto o poder do hábito. Bom, por que isso é tão importante na nossa jornada rumo à fluência? Porque a partir do momento que nós começamos a estudar um novo idioma, nós começamos estabelecendo hábitos comportamentais que nos levem a estudar e termos mais contato com o inglês. E nós percebemos que ninguém alcança a fluência sem uma vida de disciplina, contato e exposição ao idioma. E nós falaremos aqui hoje sobre como melhorar os nossos hábitos, como mudar certos comportamentos que nós temos diariamente e como que essa alteração de hábitos pode nos ajudar a alcançar de fato a fluência. De acordo com estudos, uma das dimensões do hábito é o comportamento. O comportamento fala sobre aquele tipo de atividade que você desenvolve diariamente, constantemente, sem gastar força ou energia. E o que é interessante é que todos os comportamentos que nós temos diariamente, ele sempre gera uma recompensa. É um fato isso. E antes de nós termos aquele determinado comportamento, nós temos um gatilho. Então, eu vou falar aqui basicamente sobre o que é esse gatilho, como que esse gatilho leva a ter um certo determinado comportamento, e é sobre isso que nós vamos falar. Mas, para essa explicação ficar melhor, eu vou dar aqui um exemplo da minha vida. Vamos supor, um tempo atrás, há exatamente 3 anos atrás, eu trabalhava em escolas de idiomas. E um dos hábitos que eu tinha quando eu saía da escola, eu trabalhava até mais ou menos 9 horas da noite, um dos hábitos que eu tinha toda vez que eu chegava da escola era deixar minha mochila, trocar de roupa e me despencar no sofá. Deitar no sofá, relaxar. E aí, o que você faz quando você senta no sofá? Geralmente, você quer aquele momento ali para descansar, né? Relaxar. O que eu fazia? Pegava o celular, abria aplicativo de pedir alguma comida. O famoso iFood, por exemplo. Eu sentava, abria e eu pensava assim, bom, o que eu vou comer hoje? Um hambúrguer, pizza, e aí escolhi alguma coisa para comer. Aquilo é um tipo de comportamento que eu estabeleci sutilmente por vários dias. Então eu não fazia aquilo, né, uma vez por mês. Não, eu fazia aquilo quase que todo dia. Então, eu comecei a perceber que várias vezes eu chegava em casa, mesma rotina, sentava no sofá, abria o iFood e pedia alguma coisa para comer. Esse fato de pedir alguma coisa para comer e receber ali sem muito esforço é a recompensa desse tipo de comportamento que eu estou dizendo aqui. Então, eu estabeleci aquele comportamento e aquilo se tornou um hábito, porque se tornou frequente. Até que eu cheguei a um certo ponto que eu comecei a pensar assim, isso não é bom para mim. Eu vou acabar engordando, eu vou acabar ganhando peso, eu vou acabar afetando a minha saúde. E eu percebi que eu precisava mudar aquele tipo de comportamento. Para mudar aquele tipo de comportamento, eu preciso mudar o gatilho. Pensa comigo aqui, ó. O gatilho é o que me leva a ter esse tipo de comportamento. O gatilho, ele é o start, ele é o ponto inicial. Então eu percebi que se eu chegasse em casa e eu fizesse qualquer outra coisa que não fosse me induzir a abrir o iFood, seria proveitoso. Então, o que eu experimentei fazer? Certo dia eu cheguei em casa, fui lá, troquei de roupa, fui lá, coloquei a mochila num canto, e ao invés de sentar no sofá, eu fui para a cozinha, preparei uma comida, alguma coisa mais saudável. E aí, depois de fazer isso, aí sim eu fui para o sofá. Quer dizer, eu alterei o gatilho que me levava a ter aquele tipo de comportamento. Resumindo, o que eu fiz para mudar aquele comportamento que me desagradava? Eu alterei o gatilho. Pode parecer simples o que eu estou falando aqui,
Mas quando você quer alterar um comportamento que você tem na sua rotina e você não consegue, você precisa mudar a raiz, você precisa mudar o gatilho que te leva a ter aquele tipo de comportamento. E aí, de fato, no primeiro dia foi muito difícil, mas eu comecei a perceber que fazendo aquilo constantemente, logo aquilo se tornou um hábito. Este é um perfeito exemplo de como que você pode fazer para atacar os seus hábitos e promover algum tipo de mudança na sua rotina. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, por exemplo, a disciplina de estudo é uma coisa que você não pode dispensar da sua jornada. E a disciplina, ela não está ligada com aquilo que você tem vontade de fazer, com aquilo que você tem motivação de fazer. A disciplina, pelo contrário, está ligada com aquilo que você tem que fazer, com aquilo que você tem a necessidade de realizar, independentemente da motivação. Se aquilo que você faz, você espera a motivação bater na porta primeiro, você vai perceber que em algum momento dessa jornada, você não vai ter motivação, você não vai ter vontade de fazer aquilo, você não vai ter força de vontade para realizar aquilo, e você vai ter que lidar com o quê? Com a disciplina. Eu não estou com vontade de fazer, eu não me sinto confortável de fazer, mas eu preciso fazer. Isso é a disciplina. Portanto, se você quer alterar um hábito na sua vida, você precisa alterar o gatilho que te leva a ter aquele comportamento. Quando você altera o gatilho, automaticamente você altera o comportamento. E quando o seu comportamento ele é alterado, constantemente aquilo se torna um hábito. Vamos supor que você não tem o hábito de estudar. Vamos supor que você não tem o hábito, por exemplo, de escrever tudo que você aprende aqui no canal. Vamos supor que você não tem o hábito, por exemplo, de ler livros. O interesse do brasileiro hoje por leitura é drástico. O brasileiro em si não gosta de ler, não gosta de estudar através de livros. É uma realidade que nós podemos mudar a partir do momento que nós alteramos os gatilhos que nos levam a ter comportamentos que nos levam a ter hábitos de não ler. Hoje nós somos induzidos a tomar decisões que sejam confortáveis, que sejam decisões que não requerem esforço, que não requerem nenhum tipo de peso. Só que esse tipo de decisão baseada no conforto sempre vai fazer você ir pelo caminho mais mediano, o caminho mais superficial. E se você quer estabelecer uma rotina de estudos que seja eficaz, eficiente na sua jornada, você precisa estabelecer decisões que te façam, que te levem a sair da zona de conforto. Quer ver um gatilho comum de quem estuda inglês? Muitas pessoas fazem isso aqui, ó. Sentam no sofá e assistem Netflix, ok? É um gatilho muito comum. Só que às vezes a pessoa não senta no sofá para assistir apenas com o intuito de entretenimento, de se entreter com aquilo. Ela engana o cérebro às vezes para si mesma, dizendo o seguinte: não, este é um momento de estudo. Eu estou assistindo séries em inglês, estou colocando uma legenda em inglês, estou estudando. Porque se você parar para pensar, é uma forma confortável. Mas e se eu perguntar para você assim, ó? Quantas vezes você já sentou na frente da televisão com um caderno na mão? Quantas vezes você já pausou a série, o filme que você está assistindo ali, um momento emocionante, para repetir o que o personagem está falando? Quantas vezes, eu quero que você seja sincero, quantas vezes você já fez isso? Você percebe que esse gatilho de sentar no sofá, abrir a Netflix, assistir tudo com legenda em português ou legenda em inglês é um caminho confortável. E aí você acaba omitindo o processo que te leva ao aperfeiçoamento. E sabe qual que é o processo que te leva ao aperfeiçoamento? É esse aqui, ó. Pausar, anotar, repetir, pesquisar, reouvir,
assistir. E sabe o que é interessante? É que esse ambiente de sentar no sofá, aquele momento de você relaxar e assistir alguma coisa, você não está promovendo isso a ser um ambiente de estudo. Porque é muito mais fácil você estar num ambiente como este do que, por exemplo, numa mesa, numa cadeira, com um caderno, com uma caneta, pesquisando no Google, com um dicionário do lado, acessando sites de dicionários online. Ó, fazer tudo isso aqui que eu falei não é confortável. Por essa razão, muitas pessoas mantêm os seus estudos de maneira leviana, de maneira superficial, não se submetendo ao desconforto que leva ao aperfeiçoamento. E aí, por essa razão, o hábito de estudar sempre de maneira leviana acaba se tornando comum. Aí a pessoa não entende por que, que o inglês dela não evolui, por que, que ela fica andando em círculos e parece que as coisas não mudam. E uma das razões é o hábito confortável de estudo. Ele precisa ser alterado. Você quer alterar isso? Altere o gatilho. Ah, mas eu tô acostumado já a assistir série em inglês, com legenda, no sofá, sem anotar, sem pausar, sem pesquisar, sem reouvir, sem fazer nada disso, e já tem me ajudado. Não adianta, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele vai sempre ansiar por aquilo que é mais confortável, por aquilo que vai gerar uma recompensa com pouco esforço ou sem gastar nenhuma energia, porque isso é natural nosso. Se eu te perguntar hoje, quanto de esforço você aplica dentro dos seus estudos? O quão disposto você está a, por exemplo, acordar mais cedo para estudar, para consumir um conteúdo em inglês? Talvez você até tenha a disponibilidade de investir um valor alto em um curso de inglês, mas não tenha a disposição, por exemplo, para acordar mais cedo para estudar. Ou, por exemplo, sacrificar o tempo do almoço de descanso para ler, para ouvir, para assistir. Eu concluo isso dizendo o seguinte: se você não está satisfeito com o seu ritmo de estudo, com o seu ritmo de aprendizagem, atualmente você precisa fazer alterações nesse tipo de rota que você está fazendo. Bloqueie os gatilhos que te fazem estudar de maneira mediana. Pare de tomar decisões baseadas no conforto e começa a depositar mais esforço, mais dedicação dentro dos seus estudos. Sabe um outro caminho confortável que muitas pessoas entram e se acostumam com aquele inglês mediano? A pessoa vai lá e ela vai estudar por onde? Por aplicativos. Aplicativos como esse aqui, ó. O famoso Duolingo. Murilo, você está falando que o Duolingo não é bom? É isso? Você está falando mal do aplicativo? Não, de forma alguma. Não estou falando mal, não estou criticando. Pelo contrário, é um aplicativo muito bom para quem está começando no inglês. Para quem está dando os primeiros passos no inglês. Mas sabe por que muitas pessoas escolhem e até gostam desse tipo de aplicativo? Porque eles te induzem a estudar de uma maneira confortável. Poxa, é muito mais legal você estudar pelo aplicativo. Você não precisa escrever, você não precisa estudar ali um conteúdo de gramática, de repente, no YouTube, ou ler algum livro, ou praticar pronúncia, ou sei lá, estudar assistindo vídeos de nativos no YouTube. Não, é muito mais confortável você ir pelo aplicativo, apertar os botõezinhos. Você tem o aplicativo te dando notificação de quando você precisa estudar, né? Ó, você não estudou hoje, você precisa estudar. E aí o aplicativo manda uma notificação para você. Isso tudo é um ambiente confortável. O aplicativo do Duolingo, ele vai ser ruim na sua jornada a partir do momento que ele for isso aqui, ó, um hábito confortável na sua jornada. Se ele for um complemento, juntamente com outras formas de estudo, de exposição à sua volta, vai ser produtivo para você. Agora, o que não pode é isso aqui ser o carro-chefe dos seus estudos. Não pode. Por quê? Porque é um caminho confortável. Não é um caminho que te leva à exposição ao inglês da vida real. Não. É um caminho para você dar os primeiros passos. Qual fim que isso vai te levar? Um inglês básico do básico. E às vezes muitas pessoas enganam a si mesmas. Não, eu estou estudando todos os dias, estou estudando inglês todos os dias. Aí você vai ver como que a pessoa está estudando.
no Duolingo. Por quê? Porque é um tipo de caminho confortável. É muito mais fácil estudar de uma maneira confortável como essa. Aí faz você gastar tempo estudando vocabulários aleatórios, palavras que talvez você nunca utilize na sua vida, e aí você acaba perdendo tempo estudando um inglês mediano, não praticando a sua pronúncia o suficiente, não praticando o seu listening o suficiente, falando bem pouco, escrevendo bem pouco, lendo bem pouco. Resumindo, acaba não sendo eficiente. Anota isso aqui, ó. Se você quer ver mudança na sua rotina de estudos, saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Saia desse caminho de estudar do jeito mais legal. Ai, vou estudar do jeito mais divertido. Vou estudar do jeito que tenha mais entretenimento. Não vai pelo caminho do mais fácil. Nem sempre o mais fácil é o mais eficiente. Grava isso na sua jornada, ó. Nem sempre o mais fácil é o mais eficiente. Tá? Isso aqui não é só sobre o aplicativo que eu estou falando aqui, não, tá? É sobre tudo na vida. Toda decisão que você for tomar, não toma baseado no qual que é o caminho mais fácil, não. O mais eficiente. E às vezes o mais eficiente vai exigir mais esforço. As pessoas que se tornaram fluentes de verdade foram aquelas que passaram horas, milhares de horas falando. Milhares de horas ouvindo, milhares de horas lendo, escrevendo. Caminho de esforço, caminho de desconforto. Se você falar pra mim que a jornada rumo à fluência, ela é uma jornada mar de rosas, 100% confortável, não é. Porque às vezes você não vai ter a motivação que você espera e você vai ter que lidar com a disciplina. Eu não tô com vontade de fazer, mas eu preciso fazer. Por quê? Porque é um objetivo, é um alvo, é uma meta e eu preciso me dedicar nisso. Grava isso aqui, ó. Você só altera a sua realidade mudando seus comportamentos e não suas crenças. Gosto muito dessa frase. Você só altera a sua realidade, a sua volta mudando os seus comportamentos. É a única coisa que você tem controle. Seus pensamentos, os seus hábitos. Altere os seus hábitos. Sabe o que são as suas crenças? É quando você diz para você mesmo assim, ó. Ah, não, semana que vem eu vou estudar. Ah, olha o mês que nós já estamos. Não, eu vou estudar ano que vem. Ah, olha, eu vou estudar mais tarde. Crenças são portas para a procrastinação. E a procrastinação é o ato de você deixar para amanhã, deixar para depois algo que você deve fazer hoje. Só que tem um detalhe: as mudanças só vêm com ações e não com mudanças de crenças, não com mentiras que você conta para você mesmo, que depois eu vou estudar, mais tarde eu vou estudar. Esse ano não vou me inscrever não, vou me inscrever no ano que vem. Semana que vem, ano que vem, mês que vem, e tudo fica para depois. Enquanto você não estabelece essas ações para você tomar hoje, nada vai mudar. Você pode acabar essa aula aqui hoje e falar assim: bom, amanhã eu vou criar uma rotina de estudos. Amanhã eu vou separar um horário de estudos. Por que você não pode começar agora? Por que você não pode, assim que essa aula acabar, separar aí 30 minutos para você estudar, ter contato, consumir inglês, se expor ao inglês? Olha, você crer que você vai fazer algo depois não muda a sua realidade. O que muda a sua realidade é você tomar ações agora. Portanto, gente, para nós concluirmos esse assunto que nós temos falado aqui, não tome decisões baseadas no conforto. Se você quer alterar os seus hábitos para hábitos produtivos, hábitos que vão te ajudar a alcançar a fluência, tome decisões que vão fazer você sair da zona de conforto diariamente. Se você quer ter resultados que você nunca teve, você precisa tomar atitudes que você também nunca tomou. Comece alterando comportamentos a partir das suas raízes, até que elas se transformem em bons hábitos na sua vida. E a dica final que eu dou para vocês é a seguinte: a partir do momento que você estabelecer uma meta, um alvo, uma rotina nova de desconforto que te leve ao sucesso, lute para que aquilo permaneça.
Lute para que aquilo seja constante, porque pessoas começando coisas tem de monte, mas pessoas permanecendo naquilo que elas iniciaram são pouquíssimas. Portanto, para nós concluirmos, faça da disciplina e da constância suas maiores aliadas nessa jornada. E aí você vai perceber que a fluência se tornará cada vez mais possível dentro da sua jornada. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Amanhã eu vejo vocês aqui na aula número 4 da nossa semana rumo à fluência. Thank you very much e até lá!